Olá, irmãos, que bom podermos estar juntos para abrirmos a palavra de Deus e ver o que Ele tem para nós nesta manhã. Nós vamos começar fazendo uma oração. Nosso Pai, que coisa boa podermos estar juntos para abrirmos a Tua palavra e pedimos, Senhor, a direção do Teu Santo Espírito. Sê conosco nesse tempo de leitura e reflexão. Nós agradecemos e oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar na carta aos Efésios e é uma epístola muito preciosa e é interessante quando a gente começa a ler a carta, é curtinha, no início ela é da mesma natureza que as outras cartas de Paulo, não é? Ou seja, fala quem escreveu, a quem a carta foi direcionada, mas depois, quando a gente continua a leitura, ela se destaca em alguns pontos das outras cartas que Paulo escreveu, porque além de se referir a ele mesmo, Paulo, não é, como aquele que tem o privilégio de ser um ministro do Evangelho da Graça de Deus, e também mencionar que ele está preso em consequência do seu ministério, nós temos também a referência a Tíquico, que foi o portador da carta. Mas, fora isso, não há qualquer outra referência pessoal na carta aos Efésios, nem saudações, e também nós não temos ali recados particulares, porque quando a gente pensa nas outras cartas que Paulo escreveu, pelo menos na maioria, nós identificamos um problema específico, doutrinário ou prático, que levou Paulo a escrever, mas isso não acontece na Epístola aos Efésios, né? Efésios parece mais um sermão, e o tópico desse sermão seria o eterno propósito de Deus que está sendo cumprido em Jesus Cristo e que vem executando na igreja e através dela. E também em algumas outras partes parece mais uma oração. Assim nós temos que dos 6 capítulos, o capítulo 1 até o 3 trata do propósito, né? Que é o propósito de Deus em Cristo para a sua igreja. E do capítulo 4 até o 6, Paulo mostra quais deveriam ser as consequências práticas desse propósito divino para a vida e também para as relações humanas. E as questões ou os tópicos doutrinários mencionados na Epístola aos Efésios são aqueles que são encontrados nas outras cartas de Paulo, né? Nós temos em Efésios praticamente todas as questões doutrinárias, né? Agora, nas outras cartas, como eu disse anteriormente, essas questões foram tratadas para resolver problemas específicos que Paulo sabia que estava acontecendo na igreja para a qual ele estava escrevendo. Mas, em Efésios, as doutrinas, não é, são desenvolvidas para servirem de subsídio para expor o grande tema da epístola, que é o propósito de Deus em Cristo para a sua amada igreja. Então a gente pode dizer que a mente de Paulo ela estava tomada pela ideia do elevado propósito de Deus para a sua igreja. E a nossa aula de hoje é esse tema que está ali
no quadro, não sei se está dando para ver muito bem no meu flip chart, que é a paixão de um missionário. E o versículo-chave é Efésios 3:7, que está escrito lá, mas nós vamos ler aqui na minha versão, que é a Nova Versão Internacional. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder. E nós temos os objetivos da aula que eu vou mostrar aqui. Os objetivos da aula são dois. Primeiro, compreender que Deus quer missões dentro do nosso coração. E o segundo objetivo é descrever as atitudes que fez de Paulo um apaixonado pela obra missionária. Quando eu penso nesses objetivos aí, me vem à mente Romanos 12, 1 e 2, que Paulo escreve, né, para os nossos irmãos em Roma, fazendo um apelo. E ele diz lá, não é? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se apresentem, que ofereçam a sua vida em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, diz lá Romanos 12, 1. E aí, que é o vosso culto autêntico. E no versículo 2, Paulo coloca, né, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, né, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a súplica de Paulo é que nós nos apresentemos a Deus, não é? Que nós não nos conformemos com este mundo, mas que nós devemos ser transformados pela renovação da vossa mente, da nossa mente, não é? Então, é interessante que fala transformação da mente. E transformação é o que o mundo que nós vivemos precisa, né? E o Evangelho, que é o poder de Deus, as boas novas da salvação, é que faz essa transformação. E aí o mundo ele vai experimentar essa transformação quando a igreja, né, o conjunto dos filhos de Deus, daqueles que aceitaram Jesus, de uma forma vibrante e criativa, realizar a obra missionária. Então, dando agora uma visão panorâmica do conteúdo da aula de hoje, nós temos então que é Efésios capítulo 3, e a aula ela é constituída de 5 tópicos. O primeiro é a paixão de um missionário se evidencia por uma experiência inconfundível. Esse é o primeiro tópico da aula de hoje. O segundo é que a paixão de um missionário se evidencia na consciência e compromisso com a mensagem a ser pregada. E o terceiro tópico é a paixão de um missionário se evidencia em seu compromisso com uma vida efetiva de oração. O quarto tópico é que a paixão de um missionário se evidencia no compromisso e entendimento da presença e importância da igreja no processo de evangelização. E o último tópico é que a paixão de um missionário
se evidencia com o objetivo de despertar ânimo e vigor. O mundo que nós vivemos, não é, só vai mesmo ter uma resposta para questões difíceis, como, por exemplo, a falta de esperança, o relativismo predominante, quando nós igreja, né, tivermos resolvido essas questões dentro da própria igreja. E o fervor missionário, ele se perpetua à medida que a igreja entende essa paixão pela obra de Deus, não é? E no versículo-chave, que é Efésios 3:7, Paulo diz lá: fui feito ministro. E fica muito evidente que só existe paixão quando entendemos que fomos feitos servos de Jesus Cristo, né? E ao sermos construídos como servos através da ação do Espírito Santo, né, nós recebemos e desenvolvemos a paixão pela obra. Agora, nós, ou melhor, dizendo assim, por que será que desenvolvemos a paixão pela obra? Porque o amor do missionário apaixonado, ele na realidade está direcionado para o dono da obra, que é o próprio Deus, não é? Então, agora entrando nos diferentes tópicos da lição de hoje. E o primeiro deles é que a paixão de um missionário se evidencia por uma experiência inconfundível. E nós vamos ler Efésios 3, os versículos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 3, 3 e 4. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. A época que Paulo viveu era uma época que ainda era tempo de revelação, diferente da época que nós vivemos hoje, quando nós já temos a revelação. Então, Paulo deixa muito claro que a sua vida, o seu empenho, a sua obediência foram resultado de sua inconfundível experiência ao compreender a revelação de Deus que o chamava, né, que estava chamando ele para a salvação e para a obra missionária. Então é importante quando nós falamos de Romanos 12, 2, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, precisamos pensar diferente, e é isso que aconteceu com Paulo. Ele compreendeu a revelação de Deus para ele, chamando-o para a salvação e também para a obra missionária. Aí uma pergunta que poderíamos fazer é como essa experiência se aplica aos crentes em Jesus nos dias de hoje. E, como eu disse agora há pouco, hoje a revelação já existe, não é? Nós já temos a palavra de Deus, a Bíblia, e ela precisa ser entendida com sabedoria, com conhecimento e com coerência, não é? Então não pode faltar àquela pessoa ou a quem quer exercer a obra de Deus os fundamentos sólidos de entendimento da revelação que foi dada, que é a palavra de Deus, né? E isso ocorre, esse entendimento ocorre através
da iluminação do Espírito Santo. O segundo tópico da aula é a paixão de um missionário se evidencia na consciência e compromisso com a mensagem a ser pregada. E nós vamos ler Efésios, capítulo 3, o versículo 8, que diz assim: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então, a nossa tarefa como cristãos, né, é anunciar as riquezas de Deus aos pobres, pobres em todos os sentidos, não é? Deus quer salvar os que estão marginalizados. E quantos não têm pão para comer, não é? Vivem em completa degradação social e também espiritual. E a gente sabe quantos que não estão aí aprisionados nas drogas, aprisionados nas suas emoções, aprisionados no seu intelecto, não é? E a paixão por missões é ajudar essas pessoas que estão sem salvação, presas, e para que elas sejam libertadas, não é? E que elas encontrem em Jesus a razão de viver. E uma coisa que é importante, não é? Para a gente pensar como Paulo, cada um de nós, nos dias de hoje, deveria dizer: a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar a essas pessoas, não é, que não têm Jesus, as riquezas insondáveis de Cristo. O terceiro tópico da aula é a paixão de um missionário se evidencia em seu compromisso efetivo com uma vida de oração. E nós vamos ler Efésios 3,14, que diz assim: por esta razão ajoelho-me diante do Pai. Foi uma causa que fez com que Paulo tivesse profunda reverência diante de Deus. Ele se colocou de joelhos, não é? Como um gesto de dependência, de humildade, de quebrantamento. Porque sem oração nós caímos num ativismo sufocante, a obra não desenvolve, e também sem oração não existe paixão, não é? Então, oração é a marca essencial em missões. E também para nossa reflexão, quem tem paixão missionária são aqueles que têm compromisso com uma vida de oração. E aí eu pergunto para você, pergunto para mim também, né? Há alguma causa pela qual você precisa lutar? Então, se existe, não desista, não é? Coloque-se de joelhos diante de Deus, como Paulo fez. E nesse versículo 3,14, diz lá: por essa razão me ponho de joelhos. E eu fiquei pensando aqui na questão da postura da oração, não é? E com certeza a postura, ela nunca é um assunto menos importante. Porque quando a gente tem uma atitude displicente enquanto a gente ora, com certeza isso entristece o coração de Deus. Agora, é verdade também que a Bíblia, ela não tem, em nenhum lugar mostra uma posição correta para orar.
não encontramos isso, né? Encontramos sim na Bíblia diferentes posições, tanto posição da cabeça, posição dos braços, posição das mãos, dos joelhos, também posição do corpo, né, de um modo geral. E todas as posições para orar são permissíveis, né, desde que elas simbolizem diferentes aspectos de atitude reverente do adorador. E também desde que essa posição, essa postura, ela interprete o real sentimento que vai no coração do que está orando, no coração do adorador. E o quarto ponto para a nossa aula é: a paixão de um missionário se evidencia no compromisso e entendimento do papel da presença da igreja no processo de evangelização. Então, a obra de missões faz parte da missão da igreja. E a promessa de lutar e vencer com as investidas do mal foi dada à igreja por Jesus, não é? E nós temos também aí um alerta, que é deixar a igreja ser transformada num clube social, com reuniões de entretenimento, sem que essas coisas sejam meios de cumprimento da missão, é um engano, né? É areia movediça. E também a gente sabe que existem muitas instituições importantes e ajudadoras, mas nada e ninguém pode substituir a Igreja de Jesus Cristo neste mundo. E agora o nosso quinto e último tópico é: a paixão de um missionário se evidencia com o objetivo de despertar ânimo e vigor. E nós vamos ler Efésios 3, o versículo 13, que diz assim: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então, os cristãos da época de Paulo, os primeiros cristãos, eles sabiam, né, a situação que Paulo vivia, porque ele vivia sob uma tremenda pressão física e pressão mental também. E com certeza essa situação influenciava a vida psicológica dos primeiros cristãos e também a vida espiritual deles, não é? Agora, Paulo, ele mostra que ele não podia deixar de cumprir a missão por causa da perseguição, né? Então, ele esclarece que, em sendo perseguido, ele poderia levar, não é, Jesus aos gentios. E isso, então, deveria ser motivo de alegria e força para os nossos irmãos daquela época, para os primeiros cristãos, e nunca ser fonte de desânimo, né? E aí, concluindo, então, a nossa aula, ficou claro, até pelo título, né, que Deus quer colocar missões dentro do nosso coração. E como ser, então, um missionário com paixão, né? Primeiro, nunca esquecer do seu chamado, nunca abandoná-lo. Depois também lutar e desenvolver uma vida de oração, priorizando estar com Deus e fazendo a vontade dele. Também amando a igreja e demonstrando esse amor com palavras e também com atitudes, e fazendo parte do corpo de Cristo, mas com disponibilidade e entendimento, que precisa estar crescendo e também está sendo ajustado à sua igreja, não é? O restante do capítulo 3, do versículo 14 ao 21, nós temos ali
um conteúdo mostrando a importância, a necessidade da presença real de Deus na nossa vida, né? O texto dos versículos 14 até o 21, ele fala do amor de Jesus e como é necessário nós crescermos em intimidade com Ele. E aí a pergunta é, você quer estar mais perto dele, não é? Então, diariamente se aproxime dele, ore, reconheça quem ele é, peça mais da presença dele, não é? Mostre fome, desejo pela palavra e também ame a Jesus, mas ame outras pessoas também, não é? E aí, como último ponto, confiar nele, porque de fato ele é poderoso. Amém por isso, né? Vamos então terminar nossa aula rápida com uma oração. Nosso Pai, como é bom podermos te agradecer por esta oportunidade de estarmos meditando no capítulo 3 da carta aos Efésios, e que preciosidade tem aí para a nossa vida prática. Nós dependemos de Ti, Senhor, e pedimos mesmo a Tua ajuda para que esse conteúdo de hoje possa estar muito vivo na nossa mente e que nós possamos mesmo desejar Te conhecer cada dia melhor e viver mesmo de uma maneira real na Tua presença. E nós oramos, Deus, agradecidos, no precioso nome de Jesus. Amém.